Para fechar o vídeo com informação exclusiva, o São Paulo tem em mãos uma proposta do Porto de 9 milhões de euros ou 56 milhões de reais por William Gomes, atacante de só 18 anos de idade, revelado na base de Cotia e que passou a figurar com mais frequência no time principal na temporada passada. Pelo que eu senti, existe a possibilidade real de um negócio acontecer, mesmo com cifras inferiores àquelas que todo mundo imaginava que o William Gomes valeria. Talvez se tivesse mais oportunidades ou um pouquinho mais de tempo no profissional, certamente essa proposta seria melhor. Mas o São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras e precisa seguir à risca aquele acordo que fez com o FDIC, um fundo de investimentos que vai captar 240 milhões de reais, mas que passa a exigir do São Paulo uma série de obrigações relacionadas ao cumprimento fiscal e de dinheiro. Importante contar que o William Gomes, na temporada passada, atuou 16 vezes com 3 gols e 1 assistência. Foi titular no empate em 0-0 contra o Botafogo, em Ribeirão Preto, na noite dessa segunda-feira, na estreia do São Paulo no Paulistão. Nicola, você venderia o William Gomes? Eu vou dar a minha posição, eu acho o valor baixo, tendo que o São Paulo pode conseguir mais, ainda que na operação da venda do William Gomes o tricolor consiga a liberação imediata de Wendel, lateral esquerdo de 31 anos de idade, que já assinou um pré-contrato com o São Paulo. O São Paulo não consegue acertar essa questão com o Porto para a liberação do atleta já. No pior dos cenários, precisaria contar com o Wendel até junho. Não acho que esse seja um grande trunfo que justifique essa oferta de 9 milhões de euros. Quero saber a sua opinião, já uso o espaço para comentário e registra ela. Só para completar sobre o São Paulo, tricolor que até aqui conseguiu 31 milhões de reais em vendas na temporada de 2025. Foram 16 milhões com a transferência do Michel Araújo para o Bahia, mais 10 milhões de reais com o empréstimo do Rodrigo Nestor também para o Bahia e 5 milhões de reais com a venda de Wellington Rato para o Vitória. Todos os outros 10 atletas que deixaram o São Paulo não asseguraram nenhum centavo em transferência. Bora falar agora sobre Rian Francisco. O centroavante de 18 anos de idade do São Paulo segue arrebentando na Copa São Paulo Juniores. Ele foi o grande responsável pela vitória do tricolor por 2-1 contra o Criciúma de virada, com gols no finalzinho da partida que colocaram o tricolor na final da Copa São Paulo de Juniores. São Paulo perdia para o Criciúma até os 44 do segundo tempo, quando o Rian teve a chance de bater um pênalti. Com cavadinha, ele garantiu um empate. E aos 52, já com 7 minutos de acréscimo, novo pênalti, e adivinha o que o Rian Francisco fez? Nova cavadinha para garantir a vitória por 2-1 e colocar o São Paulo na grande decisão. Rian Francisco chegou a 10 gols em 8 partidas na copinha dessa atual temporada, é de longe o principal artilheiro da competição e também tem quase metade dos gols do São Paulo. O tricolor marcou 21 vezes nessa edição, 10 gols foram marcados pelo centroavante de 18 anos de idade, que havia atuado no Palmeiras e foi dispensado por lá. Fui até checar com o pessoal do Palmeiras o motivo dessa dispensa, dessa rescisão. Ouvi dizer que ele competia com o Endrick, que por isso acabou não tendo tanto espaço. A verdade não é essa. Nos tempos de Palmeiras, o Rian Francisco jogava como um ponta. E a concorrência era bastante grande, com Luiz Guilherme, com Estevão, entre outros, e ele não tinha esse destaque como ponta que ele tem hoje como centroavante. Até por isso o Palmeiras acabou abrindo mão do atleta e o São Paulo é quem se beneficiou. Papéis invertidos, porque o Endrick chegou a ser jogador do São Paulo nas categorias de base lá atrás, no Sub-11. O tricolor não quis empregar o pai do Endrick e acabou perdendo o jogador para o Palmeiras. O resto da história todo mundo já sabe. Só para contar sobre a grande final da Copa São Paulo, marcada para 25 de janeiro. São Paulo conhece nessa quarta-feira seu adversário. O vencedor do confronto entre Grêmio e Corinthians estará na decisão e já dá para cravar que se o Corinthians for para a final, teremos torcida única de São Paulinos. São Paulo leva esse benefício por ter feito melhor campanha ao longo da competição. No São Paulo, o William Gomes foi alvo de uma oferta milionária do Porto. O atacante, que subiu o ano passado para o profissional, foi titular no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na segunda-feira, na estreia do tricolor no Paulistão, jogo que acabou 0-0, um jogo horroroso, né? Se você não viu ainda o pós-jogo e nem o react, vou deixar aí na tela final para vocês acompanharem e dar aquela moral. Assista a análise completa do jogo, é lógico, as minhas reações dessa partida horrorosa de Botafogo 0, São Paulo 0, tá? O Porto acabou oferecendo aí 56 milhões de reais, não só para contratar o William, como também para liberar o Wendel de imediato ao tricolor. Detalhe,
O lateral esquerdo brasileiro tem valores a receber do Porto e abriu mão do dinheiro, mas ainda não foi liberado, tá? O São Paulo respondeu na lata referente à situação do Igor Gomes, né? A diretoria do Tricolor consultada e apurada sobre a situação do William Gomes, a resposta foi direta, abre aspas, houve uma consulta e uma tentativa, nem valores e nem interesse da nossa parte existe ou existiu em negociar William Gomes agora neste cenário, tá? O Tricolor tem o plano de manter o William Gomes até por ser uma cria formada em Cotia. O jogador renovou recentemente seu contrato até 2028. Agora vamos falar então aí desse pacotão que o Porto está querendo enfiar na gente, né? Querendo empurrar aí pra gente, até porque tá tentando aí encurtar relações depois da conturbada negociação aí com o Wendel, né? Bom, pra gente completar então a informação do Wendel, o jogador aí, vamos dizer assim, tá em negociação com o seu empresário e com o Porto para tentar a liberação, e é lógico, pelo lado do Porto, não tem a liberação do Wendel de graça, sem nenhum aditivo de grana colocado em cima ou envolvimento de algum outro jogador, simplesmente por liberar, o Porto não vai liberar. Mas parece que aos poucos, né, o Porto pode acabar cedendo, caso o São Paulo consiga encaixar algum outro jogador deles aqui no plantel do São Paulo. Até porque o São Paulo também está vendo a renovação do goleiro Rafael e o empresário do Rafael é o empresário também do Gabriel Veron. Até por isso desse interesse. E hoje vai ter uma reunião do empresário do Gabriel Veron com a diretoria do Porto, até para ver se acontece algum tipo de liberação de empréstimo sem custo para o São Paulo. Vou ler a matéria aqui e no final eu vou deixar minha opinião sobre esses dois jogadores que a gente vai falar, tá? Porto sinaliza avanço com São Paulo por liberação de Wendel e mais 2 atacantes sem custo. Você deu para perceber, né? Tudo tem a liberação do Wendel junto com alguma outra coisa envolvida para o Porto querer se beneficiar de alguma coisa, tá? Vamos lá. Após quase 2 meses de negociação, o Porto está muito perto de liberar o lateral Wendel ao São Paulo. Com o avanço do negócio, o clube português se colocou à disposição para abrir caminho para futuras transferências entre as equipes. O Porto tem interesse no lateral Moreira, que pertence ao tricolor paulista. Moreira tem dupla nacionalidade. E é esse um fator importante no negócio, já que o jogador só precisa chegar no país e já começar a trabalhar sem precisar passar por outras burocracias, tá? Gabriel Veron foi oferecido ao tricolor nos últimos dias. Zubeldia gostou da possibilidade de contar com o atleta e o tricolor avalia o negócio. Ontem, né, a gente até trouxe algumas palavras aqui da entrevista que o Carlos Belmonte acabou dando, né, no dia de ontem. Então, quer dizer, o próprio Carlos Belmonte acabou comentando, né, sobre a possibilidade do Gabriel Veron, falou ali que se for um desejo do Zubeldia, a gente pode abrir uma conversação ali com o Porto referente ao empréstimo. Tem que ver se o jogador também está disponível a vir para o São Paulo. Gabriel, o Porto acabou oferecendo mais um atacante ao tricolor. Trata-se de Wendel Silva, atleta que também atualmente está emprestado ao Santos. O jogador já disputou 2 jogos pelo Clube da Baixada nesse Paulistão 2025 e mesmo assim foi oferecido ao tricolor. Zubeldia, no caso do Wendel Silva, acabou não se interessando, tá? Então, quer dizer, mais uma vez, para deixar bem claro, o Porto ele está tentando fazer de tudo um pouco para forçar o São Paulo, pela necessidade do São Paulo ter o Wendel, alguma coisa. Então, quer dizer, você quer a liberação do Wendel? Então, eu tô te empurrando aí o Gabriel Veron. Você quer o Wendel? Então, tô te empurrando aí o Wendel Silva. Você quer o Wendel liberado? Então, aqui a proposta pelo William Gomes. Vende ele para mim que eu libero o Wendel. Ou então envolver o próprio Moreira mais uma vez na jogada para poder liberar o Wendel, lateral esquerdo. Então, mano, o São Paulo ele precisa dar um fim nisso. A partir do momento que o São Paulo assinou um pré-contrato com o Wendel, o São Paulo tem a vantagem.
Então, tudo que o Porto oferecer para o São Paulo não vai ser de benefício para o São Paulo. E outra, né, velho? Gabriel Veron, velho. Ele é da base do Palmeiras, tal. A gente sabe todo o histórico dele extracampo, não é verdade? De zoação contra o São Paulo e tudo mais. E a zoação até faz parte da brincadeira, do jogo, do futebol. Mas eu coloco numa outra situação. Para que a contratação de Gabriel Veron? Que é um atacante que joga ali pela direita, joga pela esquerda, pode jogar ali centralizado também como centroavante. Fala para mim, qual é a necessidade de você pegar emprestado um jogador, mesmo que fosse sem custo, ele vai ter um custo salarial. E, na minha opinião, não vai ser um valor baixo, porque até ele é um jogador de Europa, deve ganhar muito bem no seu salário. Então, qual a necessidade de você contratar um jogador que faz a direita, faz a esquerda e faz centralizado ali o centroavante? Tá, vamos dar uma olhada para o nosso elenco? Vamos ver quem que a gente tem no nosso elenco? A gente tem o Caleri, o André Silva e o Rian Francisco. 3 jogadores que fazem a região central do ataque, só que são 3 jogadores que têm características diferentes. Até aí, ok, mas a gente tem opção. Pelo lado esquerdo, a gente tem o Ferreira, a gente tem o William Gomes, a gente tem por aquele lado ali que pode jogar o próprio Luiz Henrique, a gente tem por aquele lado pode o próprio TT, jogadores que a gente viu no jogo de ontem do São Paulo, da base. Pelo lado direito, a gente tem o Eric, a gente tem o Henrique Carmo, a gente tem o Ferreira, alguns outros jogadores que podem ser aproveitados da base. Então, fala para mim, qual a necessidade de você ter um jogador como Gabriel Veron dentro do elenco do São Paulo ganhando uma bala por mês? Ah, mas o Rafael vai renovar, o empresário do Rafael é o mesmo empresário do Gabriel Veron. E aí a gente pensa, nada certo, nada aqui colocado como informação, e sim especulação agora. Ah, isso é coisa de empresário, é contratação de empresário. E parece que as coisas acontecem assim mesmo no São Paulo. As coisas não são para montar um elenco forte e firme, até porque o São Paulo não está em contenção de custo. O São Paulo não mandou aí 16 jogadores embora, praticamente, aí para baixar a folha de pagamento. Se for para ser um jogador de opção de banco de reserva, nada melhor do que a gente utilizar a base. A base tem talento, a base vai servir ali de vitrine o time profissional e com um custo baixo. Porque você utilizar um jogador da base, você vai ter um salário X. Agora, se você trazer por empréstimo um Gabriel Veron, o salário vai ser Y. Muito mais alto. Então, não tem nexo nenhum essa contratação do Gabriel Veron, muito menos desse Wendel Silva, que também é atacante. Não tem nexo, não tem sentido um tipo de contratação desse, sendo que a gente está no ataque recheado de jogadores da base, velho. Não tem sentido, não tem a mínima noção. A conta não fecha. Não fecha essa conta. Aí, é lógico, a gente começa a pensar o quê? Que é coisa de empresário. Favor para empresário. O empresário que quer colocar o jogador aqui para dar uma visibilidade. E você acha? Agora vem cá entre nós. Você acha que o Porto merece ter algum jogador dele no São Paulo para servir de vitrine? Na boa, velho. Na minha opinião, eu não concordo com isso e não vejo a mínima necessidade da contratação do Gabriel Veron, muito menos do Wendel Silva. Se for para utilizar jogador como opção dos titulares que a gente já tem, a melhor opção a gente já tem em casa. A melhor opção a gente já tem e jogou ontem. E jogou muita bola. E vai fazer a final no sábado da Copinha, que é a nossa base de Cotia. O Júlio Casares, o próprio Carlos Belmonte, eles não falam tanto de valorizar a base, que estão mudando a base, que estão reestruturando a base. Aí, ó, a gente já tá vendo os moleques jogar, velho. Por que não dar essa continuidade de estouro na base? Agora vamos estourar no profissional. É lá que é o mais importante.
É lá que esses jogadores vão ficar mais cascudos. E é lá que eles vão ter a visibilidade de jogador profissional de um time principal do gigante que é o São Paulo.